pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui, queridos. Poder assentar. Glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Como os irmãos bem sabem, os irmãos da nossa congregação, pelo menos, nós estamos trabalhando durante todo esse mês, falando sobre oração, sobre uma vida de oração. Desde o domingo passado, começou no domingo passado, no dia 8, pastor de lá, você esteve ministrando. Retrasado? Pastor Falcão. E o senhor já pregou, pastor Falcão? Você vai? Não, pois é, começou no dia 8. Não começou no dia 1º, não. Dia 8, no último domingo. Não foi isso? Aí hoje eu sou o segundo a pregar sobre oração, não é isso? Aí tem ainda o pastor Falcão e o pastor Lauro. Tô ligado. E o pastor de Lauro falou, ninguém se mete na pregação de ninguém fala do sermão do outro, mas está aí o tema. E esse tema, irmãos, oração é muito abrangente. Nós temos oração de todos os jeitos, de todos os modos ali, por assim dizer. Gente que orou prostrado, gente que orou deitado, o pastor falou até do rei Ezequias. Pessoal que orou em meio a batalhas, em meio a guerra. Gente que orou enfermo, gente que, enfim, de todas as formas. E eu estava pedindo para Deus o que falar sobre oração, porque, como eu disse, é muita coisa, temos muita coisa para falar de oração. E eu lembrei de falarmos exatamente do início, de como o Senhor nos ensinou a orar, dos princípios da oração. Como eu disse, muita gente orou de tudo quanto é forma, mas sempre teve um respeito, sempre teve uma reverência, sempre teve um cuidado para se dirigir a Deus, às coisas de Deus. E o Senhor, quando Ele começa essa sessão aqui, a partir do versículo 5, do capítulo 6 de Mateus, Ele começa exatamente a falar sobre essa questão da hipocrisia, de nós termos um cuidado, de não sermos aquele cristão aparente simplesmente, isso é muito sério, irmãos, você ser uma pessoa só de aparência. Dia desses eu estava ministrando, inclusive foi lá na Congregação da Paz e falei disso. O Senhor, quando Ele viu uma figueira muito bonita, cheia de folhas, a figueira, quando ela está cheia de folhas é porque ela tem frutos. E o Senhor Jesus teve fome, chegou na figueira e não tinha nada na figueira, e Jesus disse: morre. Jesus amaldiçoou aquela figueira. O pastor Falcão já falou aqui do Deus legal, do nosso Deus maravilhoso, do nosso Deus bondoso, de infinita misericórdia. Mas, irmãos, o nosso Deus também é um Deus justo, queridos. E detalhe, Deus, Ele nos quer, Ele nos ama, então Ele não quer que nós nos pecamos. E eu acredito sim, muitas vezes, em uma justiça divina, em um cuidado divino, para que nós possamos nos lembrar de nosso Deus, de fazermos as coisas da maneira correta. Porque muitas das vezes nós ficamos naquele saudosismo de que nós já fizemos da forma correta, sabe, de que nós já fomos os primeiros, nós já tiramos 10, lá na geografia, em matemática, nós temos que continuar tirando 10 até acabar as provas, As provas da vida estão aí,
tanto para os jovens quanto para os adultos, né? Nós somos desafiados a cada dia, e nós devemos fazer bem feito, nós devemos fazer da coisa correta, da forma correta. A Bíblia ela nos adverte, ela fala: olha, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ou seja, para que nós não sejamos chamados, né? Para que nós não soframos nenhuma penalidade, existe um convite à repreensão, a que nós possamos, sabe, levar aquela vida padrão. É difícil, demanda um trabalho, demanda um cuidado. Às vezes nós desenvolvemos muito uma área de nossa vida, né? Às vezes acabamos esquecendo de outra, e Deus vai lá, ou a gente ouve uma pregação, uma mensagem, alguma coisa, e nós vamos lá e cuidamos também, para que nós realmente sejamos achados irrepreensíveis, buscando isso. E o nosso Deus que vê do alto, Ele está vendo realmente, olha, está se esforçando. A Bíblia diz que tudo está patente aos olhos de Deus, né? A Bíblia fala que Ele é galardoador dos que o buscam. Isso é uma palavra que eu me apego e eu me alegro muito, porque se a minha recompensa estivesse na mão do Mateus, o Mateus poderia muito bem me experimentar primeiro, dizer: não, deixa ele lá, bora ver como é que ele se sai, deixa ele sofrer mais um pouquinho. Mas Deus não, né? Deus ele sabe obviamente do nosso limite, Deus ele sabe até onde nós podemos ir. Mas queridos, nós devemos procurar fazer da forma correta, e na hora da oração nós também não podemos ser pessoas aparentes apenas. E ele fala, né, daqueles que gostam de ir para as esquinas, gostam de... Às vezes quando eu ouço isso, eu ouço aqueles pregadores, sabe, pastor? Às vezes falam: porque no meu particular com Deus pelas madrugadas, né? Chega o irmão e fala assim. Ninguém tem que saber que tu ora de madrugada, irmãos. Só tu já recebeu tua recompensa. Não é isso que fala aqui? O texto é muito claro. Já recebeu. Olha, o pastor, o irmão, ele ora de madrugada. Isso é fogo puro. Ah, isso daí é revelação na certa, né? Que nós possamos ter uma vida realmente de intimidade com o nosso Deus, sabe? Que nós realmente possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que nossa vida realmente seja uma vida de acertos na presença de Deus. Porque a oração é a arma, irmãos. A oração é a arma, sabe, que o crente ele deve usar diuturnamente. O conhecimento, obviamente, da palavra está lado a lado, né? Sem um conhecimento da palavra, nós não vamos fazer uma oração correta. A palavra diz exatamente isso lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 15. O texto é muito claro quando diz: quando vocês tiverem a minha palavra, viverem a minha palavra, conhecerem a minha palavra, não haverá nada que vocês venham a pedir que eu não vá conceder a vocês. E por que muitas das vezes pedimos e não recebemos? Porque pedimos mal, também diz o texto sagrado. Porque muitas das vezes pedimos para gastar com aquilo que não é pão, é supérfluo. Às vezes não entendemos a necessidade ou a prioridade das coisas. A Bíblia diz que é primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nesse mesmo capítulo, prioridade. Irmãos, eu vou ser sincero, eu apoio muito isso. Nós devemos estar na igreja, a Bíblia nos ensina a congregarmos. Mas a pandemia, ela veio para nos ensinar muitas coisas. Vocês lembram que nós passamos uns dias com a igreja fechada, né? Está falando aí na segunda onda, nós permanecemos com a igreja aberta. Se houver algum decreto por um acaso, de novo, fecha a igreja, nós vamos continuar com os cultos online, né? Mas, irmão, nós temos que aprender a amadurecer. Por favor, nós temos que amadurecer.
Eu imagino, sabe, Jesus passando por aquelas cidades, pastor. Jesus dava uma dica, sabe, Jesus tocava em pessoas, Jesus falava algo e seguia a viagem. Alguns obviamente o seguiam, mas alguns ficavam. E como que era a vida daqueles que ficavam? Ficavam sem um norte, sem uma direção? Eu acredito que não. Da mesma forma nós. Irmãos, um dia desse Mateus perguntou isso: por que nós congregamos? E eu disse: para que nós possamos dividir a nossa comunhão, o nosso conhecimento, o nosso amor. Sabe, se alguém está chorando, a gente chora junto. Se alguém está alegre, a gente se alegra junto. É para isso que nós congregamos, é só para isso. O que eu quero dizer com isso? É que a nossa vida tem que ser uma vida de junção com Deus, de estar com Deus. Eu venho aqui para dividir essa comunhão que eu tenho com Deus, com meus irmãos, as novidades. Um canta um testemunho, um canta um hino, e o povo se alegra. Então essa consciência nós sempre estamos trazendo à tona. Já foi falado disso do culto, mas eu vou me ater mais obviamente, à questão da oração. Então que nós possamos nos lembrar disso, que o nosso particular com Deus é nosso. Aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, sabe, é maravilhoso. Obviamente nós devemos compartilhar, como eu já disse, as coisas boas, né, e aquilo que nos é permitido compartilhar. Como assim, presbítero? Eu lembro das virgens, né? Lembra das virgens? Tem coisa que a gente não compartilha, porque é seu com Deus. Sabe, eu não posso dizer assim: olha, eu vou te emprestar um pouquinho da minha amizade com Deus, pastor Falcão. Não dá para emprestar isso, né? Então é uma busca. E essa busca, ela tem que ser feita da seguinte forma. Vamos lá? O texto ele nos diz assim, ó: mas quando orares, portanto vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 9. O que eu aprendo com esse versículo, irmãos? O Senhor Jesus, Ele já nos coloca numa condição muito especial. Olha Jesus falando: Pai nosso que está nos céus. Jesus nos coloca na condição de filhos. Isso é maravilhoso, né? Você se alegra com isso? Sabe, Jesus nos coloca nessa condição de filhos. E outra coisa, o filho aqui, ele em particular, ele direciona a oração dele ao Pai. Ou seja, a oração, ela é direcionada ao nosso Deus. Sabe, a internet, ela está aí para isso, né? Por isso que a gente paga a internet, né? De vez em quando a gente vê algumas gafes de grandes pessoas, às vezes de grandes homens, né? Às vezes tem alguns irmãos que já estão há tantos anos lidando com a coisa, às vezes perdem alguns princípios, e nós não podemos perder. Um dia desse eu vi um irmão falar: olha, Senhor, quem está falando aqui contigo é o pastor fulano de tal, sabe, pedindo, intercedendo em favor de alguém. Mas o texto é claro, né? Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome. Quem que falou isso? Cristo. Imagina o pastor de Láviço: olha, Pai, quem está falando aqui é o de Láviço, então abençoa ali a vida do Vandinelson. A oração é ao Pai, mas o mediador é Cristo Jesus. É um princípio que não pode ser quebrado. Então, queridos, e aqui logo nesse versículo, né, nós somos filhos, e a oração é direcionada ao Pai, e no finalzinho ele vai falar: santificado seja o teu nome. A oração, ela serve para glorificar, para engrandecer, para bendizer o nome de Deus. Por isso que nós devemos orar, por isso que nós devemos interceder, seja no quartinho fechado, como eu disse, tem muitas formas de oração, ou seja, aqui na igreja, né? Os pastores vão falar de oração ainda, não sei o que eles vão falar, mas puxa, tem muitos textos falando que o povo estava junto ali orando, gente recebendo chicoteada e glorificando o nome do Senhor, gente na prisão e engrandecendo o nome do Senhor, gente orando, intercedendo por outros que estavam presos, quando viu as cadeias se abriram. A oração é ao Pai,
E a oração serve para engrandecer. Não importa a tua condição. Eu não sei o que tu está vivendo, o que tu está passando, se estão chicoteando você, se pregaram você essa semana numa cruz. Eu não sei o que fizeram com a tua vida, mas a tua oração tem que engrandecer o nome de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Irmãos, isso daqui é muito forte. Porque vir o reino de Deus tem a ver com com a minha pessoa que deixar a minha majestade, renunciar o meu eu. Ser feita a vontade de Deus tem a ver com eu abrir a mão, muitas vezes, dos meus sonhos, das minhas prioridades. Esses dias nós estávamos trabalhando aqui na igreja, e tem irmão que trabalha à noite. Quem já trabalhou à noite aqui? Eu já trabalhei à noite. Tem gente que trabalha à noite, né? É ruim perder sono, sim ou não? No outro dia você está moído, sim ou não? E tem gente vindo para cá moído, irmãos, moído, trabalhar. Você deixa o seu eu. Isso não tem a ver com mimimi, não, irmãos. Não tem a ver com porque tem a ver com mimimi. Tem a ver com fazer. Ou você faz ou você não faz. De novo, a Bíblia fala também, pastor, que a gente tem que pedir para Deus na nossa oração, para Deus aumentar a nossa fé, sabe? O tamanho da fé do irmão é grande. Às vezes a nossa fé é tão pequena que às vezes a gente não consegue nem levantar no domingo para vir para a escola dominical, porque o sono é legal, é gostoso. É o único dia, né, que a gente tem para dormir um pouquinho mais. Vamos pedir para Deus aumentar a nossa fé, que é possível. É possível. Mas enfim, tem gente priorizando o reino, irmãos, priorizando o reino. E sabe o que é legal disso? É aquilo que eu já falei no início, é que o galardão desse ser humano não está com nenhum de nós aqui não. Não está com o pastor da igreja não. Esse ser humano, ele vai viver coisas com Deus. Eu acredito muito nisso. Senão não estaria aqui falando dessas coisas, senão não estaria aqui vivendo coisas que nós temos vivido. Vai viver coisas que outros não irão viver. Quando você vê uma casa bonita, sabe? Você não sabe os ferros que estão por dentro. Só quem sabe é quem estava lá trabalhando e colocou, sabe, os conduítes que estão por dentro da parede, sabe, a estrutura que está por... Ou seja, para que você construa algo realmente bonito, algo bonito diante de Deus. Eu não estou falando agora de coisas feitas pelo homem, sabe, mas coisas que Deus faz para o homem, sabe, em prol do homem, em favor do homem. São coisas fantásticas, são coisas lindas, são coisas maravilhosas. Eu acredito muito nisso. Alguém pode dizer assim, mas tem gente que não recebe. Já eu falei disso aqui no discipulado. Deus tem me dado uma oportunidade, uma alegria de ministrar o discipulado da igreja. E, irmãos, eu tenho observado pessoas super interessadas na palavra de Deus, sabe, fazendo perguntas que a gente tem que ralar assim para... Sabe, pessoas que a gente vai falando, a pessoa vai abrindo a Bíblia e vai procurando. Muito legal isso. E um dia desses nós estávamos falando das pessoas que morreram, que foram transpassadas, que sofreram perseguições. Aí eu falei, olha, o homem que espera de Deus somente nessa vida é o mais miserável dos homens. Vocês têm que lembrar de uma coisa, vai vir um milênio por aí. O milênio vai ter um novo céu, uma nova terra, e nós vamos governar com Cristo. Aquelas promessas que estão reservadas por aqueles que fizeram, que trabalharam, vão receber. Vocês vão ver um modelo, eu acredito nisso, nós vamos ver um modelo perfeito de governo, né? E não vai precisar de campanha não, irmão, não vai precisar de santinho para votar não, vão ser 1000 anos de glória, amém? Vamos mais, que o nosso tempo ele vai embora, né? Então abrir mão do que é nosso, para que venha o reino de Deus, para que venha a vontade de Deus. Aí isso demanda também, irmãos, que nós venhamos, sabe, diminuir, aí ele cresce, aí o reino dele aparece. É maravilhoso isso. Vamos mais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Irmãos, a Bíblia ela é fantástica, e a Bíblia ela é pontual nessas coisas. Esses dias eu falei com a irmã Cleide, ali na frente, a gente estava tomando um açaí com filé de
peito de frango, não foi? A igreja recebeu uma doação, irmão, de peito de frango, de filé de peito de frango. O pastor anunciou para só que não levou quem não estava aqui. Mas quem estava aqui levou peito. A gente estava trabalhando aqui, assou peito de frango e era o lanche dos trabalhadores aqui, era filé de peito com açaí. E nós estávamos falando do quanto que nós temos, além do que nós merecemos. O quanto que nós temos além do que nós merecemos. Sapatos tem uns 3, social, né? Tênis, sandálias, esmalte, irmãos. Lá em casa tem um negócio de... Eu nunca comprei esmalte, mas tem um negócio de esmalte lá. Até a boca de esmalte. E de tudo quanto é cor. Nós temos muito. Muito. E muitas das vezes nós queremos... De novo, não é pecado querer mais. Mas nós não somos gratos a ponto de, sabe, falar, Senhor, tá legal aqui, ó, tá demais, eu tô na bênção, tô nadando na bênção. Nós temos um teto, nós temos uma cama, nós temos uma família. Precisamos cuidar da nossa família, para que ela fique igual aquela de margarina, de comercial de margarina, de manhã cedo, né? Todo mundo feliz, animado e alegre. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aquilo que é essencial, nós devemos pedir para Deus. É isso que eu quero dizer na nossa oração. Então vamos parar de pedir coisas supérfluas, sabe? Lembra que eu já falei, às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Vamos nos dedicar mais. Olha, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Primeiro prazer nas coisas de Deus. Tem acontecido isso que o pastor Falcão falou. Estava aqui quietinho, estava recebendo, irmãos. O pastor Falcão falou um negócio, né? Às vezes a gente se cansa do dia a dia, porque nós alopramos no dia a dia, nós extrapolamos. São 2. Eu tenho 2 empregos, o pastor falou, mas graças a Deus eu estou em home office nos 2, viu, pastor? Só tem um, senhor, né? Sabe? Temos emprego, trabalhamos o dia a dia, correria, trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Final de semana, o que acontece com a gente? A gente está morto. A mente quer relaxar, quer descansar. Só que o salmista, ele falou uma coisa importante, pastor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí, irmão, se o domingo é escola bíblica dominical, meio-dia, 8h30, a gente está lá, é 7 da manhã, porque a gente está alegre. É assim ou não é? Diga que você vai para a praia com a sua família. As crianças nem dormem, irmãos. As crianças têm insônia, elas não dormem porque elas vão para a praia. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vamos mais. Perdoa-nos, que é grave demais, gravíssimo isso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Gravíssimo. Irmãos, existe um padrão para o perdão. Existe um padrão para a forma de fazer. É assim como. E isso daqui é interessante porque está condicionando o perdão de nosso Deus. O Senhor, Ele vai nos perdoar na proporção como nós temos perdoado o outro. E eu lembro, e Jesus, Ele pode falar disso, viu? Jesus, Ele pode falar de perdão, porque Ele estava na cruz sendo massacrado e falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E eu tenho dito, tem gente que não está nos batendo, tem gente que não está nos crucificando na cruz, e nós estamos tentando eliminar essa pessoa das nossas vidas, do nosso convívio. Nós repudiamos muitas das vezes as pessoas. E como que nós dizemos que amamos a Deus, se nós não vemos e odiamos o nosso irmão a quem nós vemos?
existe uma forma de ser crente, irmãos. Existe uma forma de viver. Existe uma forma de... É fácil? Não é fácil. Tem a ver com você renunciar ao seu eu. Como que você vai renunciar ao seu eu? Sem uma oração, sem você ficar de joelhos. E é interessante a posição de joelhos, porque é uma posição indefesa, realmente. Você não fica de joelho só por ficar de joelho. É uma posição indefesa, irmão. E tem gente que fica de joelho e com a cara na terra, para orar, para pedir, para clamar, para sacrificar. Irmãos, tem sido muito difícil ser crente nesses últimos dias. Não pelas pauladas, e de novo, não pelos chicotes, e nem pelas prisões, e nem pelos animais que nós estamos sendo devorados. Mas hoje em dia tem uma conduta moral muito estranha. Sabe, tem gente que congrega muito tempo na igreja, quando vê, sabe, era sua aparência. Cuidem para que ninguém vos engane, cuidem para que ninguém engane vocês, para que o pastor Lauro não engane vocês, o pastor Falcão não engane vocês, para que eu não engane ninguém aqui. Cuidem. Sabe como? Uma vida individual de comunhão com Deus, uma vida particular, como diz o meu amigo Mateus, no secreto. Né, Mateus? No secreto? No secreto, irmãos. O que é no secreto? É você e Deus. Tá doído, vá chorar para Deus, irmão. Vá contar seu problema para Deus. Já eu falei disso para o irmão. Eu duvido, por quê? Porque nós temos experimentado isso. Quando não há saída, quando não tem como, sabe, você clama a Deus, e Deus, Ele abre portas, Deus, Ele abre caminhos, Deus, Ele faz resplandecer a sua luz. E para isso não tem idade, viu? Eu responsabilizo todo mundo, do maior ao menor, dos jovens, das crianças aqui. Se alguma coisa, jovem, que está desagradando você, e vocês acham que não está muito legal, orem para Deus, peçam para Deus. Quais são os sonhos de vocês? Já falei, só vai dar certo se estiver de acordo com a palavra de Deus. E eu tenho falado para os jovens, sabe, para esses garotos, porque eles são muito preciosos. Vamos mais. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, eu tenho pedido muito, muito isso para Deus. Que Deus possa nos livrar. Eu tenho uma consciência, nossa, de que somos pó e cinza, que nós somos limitados, e que basta uma permissão de Deus para que as coisas aconteçam, sejam elas boas ou ruins. Basta uma permissão de Deus, sabe? Eu recordo, por exemplo, uma vez eu fui fazer um trabalho social, fui tocar lá no Filoiola. Puxa vida, irmãos, você vê crianças com doenças terminais. Você toca, elas riem. Você vê os pais assim que se mudaram para aquele hospital, tiveram que largar suas vidas. Um dia desse eu fui fazer um tratamento dentário lá naquele hospital, como é, Bené? Aquele hospital lá, Mudrucuz, ali descendo, né? Mudrucuz, Barro Barreto. Me indicaram aqui do postinho para lá. Sentou um jovem do meu lado, uma boca inchada. Ele teve um problema no dente e acabou que evoluiu para um câncer. Aí eu falando para ele: tem medo de morrer? Ficou com medo de morrer? Eu falei: não, estou bem com Deus. Irmãos, aí é tapa na cara, né? Você sai de lá esbofeteado, porque você dá valor a um monte de coisa, você tem coisas, você tem sonhos, você quer construir isso, quer construir uma casa na praia, uma casa no interior, uma casa no... Sabe, você tem um monte de coisa para fazer, quer passar num concurso, você quer ter mais 4 filhos, mas... E aí, irmãos? Você tem uma doença de uma doença que pode quebrar a tua vida, te estabilizar, e o cara está aqui tranquilo, está de boa,
está sereno, está lúcido, não está desesperado, não está depressivo. Só Deus para fazer isso. E a gente, com tudo, saúde, filhos estão correndo, quebrando tudo. Eu fui numa casa esses dias agora de um colega, né? Aí, falei, olha só, eles foram servir um jantar pra gente, irmãos. Aí, uma macarronada, né? Como foi o negócio lá? Um espaguete, né? Aí eu, meu Deus, a Denise, irmão, quando ela come, ela suja as duas mãos, irmão. A Denise comendo, as duas mãos, e a boca, meu Deus, e aí, sabe, a toalha branca. Aí a moça, a dona da casa falou assim: não se preocupe, se sujar a gente lava. Porque tem gente que está mais preocupado com as coisas do que com as pessoas. As coisas a gente usa. O importante são as pessoas, o ser humano. Você tem que cuidar bem do outro, do ser humano. Você tem que se importar com a causa do outro. O pastor falou isso agora há pouco. Fique de pé. Eu agradeço muito a Deus por esse propósito que nós estamos tendo, que é um propósito de oração. Temos que orar? Temos. E para finalizar, falando de oração ainda, tá? Tem um texto na Bíblia, e é dirigido aos homens, tá? Aos homens, que fala assim, ó, que o cônjuge, no caso, ele está tratando do casamento, ele fala dos deveres da mulher, lá em 1 Pedro capítulo 3, ele vai falar dos deveres da mulher, sabe, de submissão, sabe, de obediência, de cuidado, de estar ao lado, de estar auxiliando o seu marido. Olha que coisa linda, né? Que coisa linda isso. Aí depois ele vai falar do marido, dos deveres do marido, que tem que ser, ele tem que honrar a mulher como o elo mais fraco, tem que cuidar da sua esposa, aquela coisa toda com aquele amor, sabe, aquela coisa linda. Aí depois ele fala assim: olha, para que as suas orações não sejam interrompidas.